igreja, por favor. Hoje eu vou mostrar para vocês, através da palavra de Deus, que você que reclama, que murmura, que você que vive reclamando, murmurando, que é ingrato, ainda não conhece a Deus. Vocês ouviram? Aqui, ó, hoje Deus vai mostrar, vai esclarecer somente. Ah, mas eu estou na igreja, tem anos. Não interessa. A palavra de Deus diz que tem que ouvir e obedecer. Certo? Então hoje você é como sempre o pastor fala, é como sempre nós pregamos. Tudo já está feito. Tudo já está pronto. Tudo. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus, o céu, as coisas de Deus, as coisas do alto, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Buscai Deus, adorai a Deus, louvai a Deus, dá o primeiro lugar a Deus, honrar a Deus, as outras coisas. Mas infelizmente as pessoas buscam as outras coisas, algumas. Depois é o reino de Deus. Se está errado, é o reino de Deus. As outras coisas lhes serão acrescentadas. Tá certo? Eu vou dizer para vocês essa noite que realmente a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Nós realmente precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível você agradar a Deus sem fé. Impossível você acreditar que vai morar no céu. Impossível que você vai ficar face a face com Deus, acreditar nisso. É impossível acreditar que o melhor dessa terra é para você. Sem essa fé, que é o que move nossas vidas, você não tem nada. E não adianta orar, não adianta clamar, não adianta glória, glória, aleluia, perder culto, não adianta não perder culto. A fé é fundamental em nossas vidas. O justo vive pela fé. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Deus achou graça em você. E é mediante a fé dele, e essa fé que não vem de nós, de seres humanos. Você pode fazer o que você quiser para ser salvo. Até o que você acha que é impossível, não vai adiantar. Porque nós não temos força para isso, mérito nenhum para isso. Vem de Deus, é um presente, a graça, a fé. Não vem de seres humanos para que você não venha se gloriar, se achar, dizendo eu consegui, fui eu que venci, fui eu que peguei, fui eu que fiz. Não, tudo é Deus. A fé, a graça, tudo é Ele que nos dá. Vem dele, então somos salvos pela graça de Deus, pela fé em Deus. O justo vive pela fé. Nós precisamos usar a fé para tudo em nossas vidas. Até Jesus voltar, nós precisamos usar a fé. Será que meu casamento tem jeito? Tem. Eu creio. Será que eu vou conseguir aquele emprego? Vou. Será que eu vou reconquistar minha esposa? Vou. Em nome de Jesus. Será que eu vou ser curada? Vou. Em nome de Jesus. Será que eu vou sair desse buraco? Vou. Em nome de Jesus. Será que eu vou conseguir vencer esses maus pensamentos? Vou em nome de Jesus. Eu vou para o culto amanhã. Será que eu vou conseguir? Estou tão cansada. Eu vou em nome de Jesus. Eu vou, eu posso, eu consigo, porque Deus é o meu Senhor. Aqui diz, ó, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser
exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são as que não se veem são eternas. Você consegue ver Deus? Você consegue ver o reino dos céus? Elas existem, Ele existe, e é nosso, por direito, é nosso. É para isso que você tem que olhar, é nisso que você tem que acreditar, você tem que usar as armas certas e lutar por isso. Esse é o nosso maior tesouro. Nós vamos precisar de algumas coisas ainda que perecem, trabalho, nós vamos precisar de muitas coisas aqui ainda, mas o nosso alvo, o nosso foco é Ele, é o céu, é Deus. As outras coisas o Senhor vai nos dar. Então nós temos que usar a fé, do começo ao fim, diz a palavra do Senhor. Nós que cremos verdadeiramente, nós que temos a fé convicta, a fé que vence o mundo, o diabo, que vence tudo, amados. A fé convicta, ela vence tudo. A pessoa pode lidar com qualquer problema, seja ele do tamanho do gigante, ele crê que já venceu, porque ele sabe que Deus está no controle. Ele não desanima. Ele não desanima. E ele pode até se entristecer, mas aquilo passa rápido. E ele pode até vir um pensamento contrário, mas ele de imediato ele repreende. E ele se renova todas as manhãs com a força do Senhor. Ele já acorda declarando vitória. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Amém? A alegria vem no amanhecer. Somos nós que declaramos as nossas vitórias. Porque o Senhor já preparou. Eu declaro que sou mais que vencedora. Eu declaro que o céu é meu. Eu declaro que o Senhor é supridor das minhas necessidades. Por isso, eu não tenho falta de nada. Vocês estão entendendo? Tem que erguer a cabeça, tem que declarar, tem que metralhar o inferno com as armas poderosas que o Senhor nos deu. É a fé, essa é a arma mais poderosa que nós temos. Precisa usar. Tem uma arma dessa e não usar, não adianta nada. Tem que usar a nossa fé. Amém? Então, as tribulações, os momentos ruins, eles são momentâneos, eles são passageiros. Eles vão passar. Eles vão passar. Passa louvando, passa glorificando, passa agradecendo. E a palavra diz que eles vão produzir em nós uma força. Se passarmos pela prova glorificando, vamos passar lá na frente. Você vai passar e você vai chegar, e você vai perceber quão forte você está, como você vai estar mais animado, mais confiante, porque você passou não murmurando, não reclamando, mas agradecendo a Deus. Isso vai gerar esperança em você, renovo, confiança. E sabe por que isso vai acontecer? Porque você declarou: eu creio, eu confio, eu acredito. Porque o foco é Jesus, é o reino de Deus. Quando o foco é o reino de Deus, você espera as outras coisas com paciência. Vai chegar. É uma casa? Vai chegar. É um carro? Vai chegar. É um filho? Vai chegar. É um esposo? É uma esposa? Vai chegar. É meu casamento abençoado? Vai chegar. Eu vou continuar usando as armas certas, fazendo o que Deus quer, e vai chegar. Ele já me entregou e eu vou crer, eu vou declarar e vou fazer a minha parte. É uma casa, eu vou trabalhar, vou economizar, vou parar de gastar com coisas bobas, coisas que não precisa. Vou gastar só o necessário. Eu não vou deixar de viver a minha vida, mas eu vou cuidar. Vou gastar com coisas certas. É emagrecer, vou fechar a boca, eu vou comer coisas, saudáveis. Então eu vou fazer a minha parte. É aprender a ter uma oportunidade boa. Vou então decidir ler a palavra, porque a palavra já está aqui. O Senhor já está dentro de mim. Ele vai clarear minha mente. Eu vou decidir agora e o Senhor vai me encher. Assim. Sem segredo. Amém, meus amados? Porque você deu lugar primeiro a Deus. Porque você buscou primeiro a Deus. Aquilo
aquilo que parece impossível para você, aquilo que parece que não vai acontecer, que está demorando, vai acontecer. O que o crente precisa entender é que o tempo não é nosso. Essa é a dificuldade do crente. Ele quer na hora dele. De alguns crentes quer na hora dele. Eu quero agora, porque eu preciso agora, porque eu estou sofrendo, porque isso. É o tempo é de Deus. O tempo dele é o tempo certo. A vontade dele em nossas vidas é maravilhosa. Eu costumo dizer que ele chega na hora certa. E tudo que acontece em nossas vidas coopera. Quando Deus estiver trabalhando na tua vida, quando tu estiver na prova, ergue a cabeça e caminhe, marchando, andando, glorificando a Deus, porque tudo vai cooperar para o teu crescimento, para mudar o teu caráter, para te tornar uma pessoa mais forte, melhor, sábia. As pessoas oram pedindo as coisas a Deus, mas quando vem as situações para que você receba aquilo que você está pedindo, você reclama, não tem como receber, retrocede. E aí quer reclamar, não tem como reclamar. Está na prova, glorifique a Deus. Está faltando tudo, Senhor, está faltando tudo, mas eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor é supridor. E eu vou aguardar e eu já quero te agradecer, meu Senhor. Te apresento meus celeiros, te apresento, Senhor Jesus, enche. Porque o Senhor diz que justo não mendiga, eu não vou mendigar, eu vou aguardar. Enche, meu Senhor. No outro dia nada, eu continuo esperando, meu Senhor, porque a tua palavra é fiel. Eu já fiz isso, amados, já aconteceu isso com a minha vida, já aconteceu, e eu declarei e aconteceu. Agora, se você reclama, eu sinto muito, não tem como acontecer o milagre, porque o milagre só vem na vida de quem crê. Só vê milagres, prodígios, maravilhas quem crê. Quem não crê não vê. Amém? É só quem tem a fé verdadeira, amados, que crê nos milagres de Deus. Por isso que vocês estão aqui hoje sentados, ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Vocês precisam ouvir a palavra de Deus e deixar descer para o coração, colocar em prática, obedecer essa palavra, porque essa palavra ela é poder quando nós cremos, quando nós acreditamos, quando nós declaramos. Eu estou doente, já faz quantos meses? Eu não fui curada ainda. Não, eu já declarei a minha cura. Se ainda não saiu, não posso fazer nada, mas o Senhor já fez. Eu já estou fazendo a minha parte, eu creio. E não adianta vir dúvida. Eu já declarei minha cura. Vai para lá dúvida do inferno. Eu já estou, mas está doendo, mas eu já estou curada. Eu já recebi a minha vitória. Amados, a Bíblia é clara. As lutas são passageiras. Tudo nessa vida vai passar, inclusive você. O que não vai passar é a palavra de Deus, ela é para sempre. As provas que vêm na vida de vocês, as dificuldades, olha para cá, é para mudar a tua história, é para te deixar mais forte, mais sábio. Mas sabe como é que você recebe? Se fazendo de coitadinho, de coitadinha, como eu sofro, como eu estou indignado, como isso, como aquilo. Para com isso, você está dificultando as bênçãos chegar até sua casa, até sua tenda, até sua vida. Senhor, eu não sei o propósito, mas eu sei que tudo que o Senhor faz tem propósito. Tudo tem propósito, Senhor. Está difícil? Pois mesmo que o Senhor aperte mais, eu vou continuar crendo que o Senhor é fiel. O Senhor pode apertar, o Senhor é fiel, eu creio que o Senhor está me vendo, que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, o Senhor não vai me deixar morrer assim, não, Léo. É parte do plano de Deus, amados, provar você. Como é que Ele vai saber se você está com a fé convicta se não provar você? Ele vai provar, não adianta, é necessário para a tua fé. Se Ele não provar a tua fé, se você não tiver fé, como é que você vai acreditar que Jesus é o Filho de Deus? Você vai até dizer que acredita, mas lá no fundo você duvida. Nós precisamos de fé para tudo. Jesus Cristo, Ele veio de uma virgem, de uma mulher. Ele foi colocado
O Espírito Santo colocou Jesus ali. Mas ele foi gerado por uma mulher. Você precisa de fé para acreditar nisso. Jesus, o próprio Deus, veio na barriga de uma mulher virgem, prometida a um homem chamado José. Sim, a palavra de Deus diz, uma virgem prometida a José. E Deus coloca o seu filho ali dentro. Muitas mulheres, muitos homens dizem assim: eu já disse, nossa, como eu queria ser Maria. Que privilégio gerar Jesus, 9 meses ali, sabendo que Deus está dentro de você. Jesus, aí ele nasce, nossa, que honra. Quantos homens não dizem, eu queria ser José, pai de Jesus? Mas é porque, sabe por quê que diz isso? Não tem noção do quanto foi difícil. Foi lindo, foi maravilhoso, mas você não tem noção do sofrimento que foi. Como a palavra do Senhor diz, Maria era virgem. Ela nunca tinha se deitado com um noivo. E de repente ela está grávida. Numa época onde as mulheres que traíam eram apedrejadas de imediato. Maria é uma mulher temente a Deus. E ela, a noiva de José, um homem que teme a Deus também. E ela é engravida. Como assim? Como as pessoas? O que é que as pessoas vão pensar? Não, eu não quero não. Ela não disse isso. Ela só disse sim. Ela não pensou no que iam falar. Ela sabia que ali era o próprio Deus falando com a vida dela. Mas ela enfrentou dificuldades. Jesus ainda no seu ventre, ela teve que fugir várias vezes. Homens e crianças, muitas pessoas morreram por causa de Jesus. Eu quero que você entenda hoje que seguir Jesus não é fácil. Que não foi fácil nem para Jesus. Não foi fácil para Maria, não foi fácil para José, para Jesus. Não foi fácil para Derneval, não foi fácil para a pastora Célia. Não é fácil para ninguém, igreja. Nossa, que lindo. Como eu queria ser. Será que você queria mesmo? Será que você suportaria o que Jesus, o que José e o que Maria suportou? Se hoje com coisas pequenas você reclama, murmura, deixa de vir ao culto porque fica com ódio, porque fica com raiva. Quantas vezes muitos de vocês já deixaram de vir ao culto por ódio? Por raiva? Porque foi acariciado por Jesus? Quando, pastor, eu fui acariciado e deixei de vir? Quando Jesus disse, pare com prostituição, pare com mentira, pare com fingimento. Foi, Jesus disse isso para você, você ficou com ódio, porque Jesus estava te ensinando, e você deixou de vir para o culto. E você ia suportar passar o que Maria e José suportou? Se hoje com coisas tão pequenas você já quer sair da igreja, já fica com raiva dos pastores, que lindo que Jesus fez. Foi lindo que Jesus fez por nós, né? Foi muito lindo que Jesus fez por nós. Eles foram provados para ser aprovados. Você também vai ser, está sendo provado cada dia. Você precisa ser provado. Nós precisamos ser provados. Nossa fé precisa ser provada. Como ouro no fogo. Como é que você vai saber se tua fé está convicta? Como é que você vai saber se tem fé? Precisa ser provado, e nós vamos ser provados todos os dias, amados. Nós precisamos de fé para suportar. Nós precisamos nos apegarmos com Deus todos os dias das nossas vidas, para que nós consigamos continuar essa caminhada, que eu repito, não é fácil. Não tem nada fácil. Você não lê a Bíblia aqui em lugar nenhum dizendo é muito fácil, olha que gostoso, não tem dificuldade. Não existe essa palavra aqui na Bíblia. O Senhor diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Como assim, pastor?
mãe. Foi o primeiro que eu olhei, viu? João e a mãe. A mãe orou para João vir. Quando João veio, ela deu calangou. O inimigo entrou com gosto. Raivinha aqui, uma raivinha aqui, uma besteirinha ali, uma besteirinha aqui. Já passou, viu, Marcos? Já passou. Eu estou dando um exemplo para poder usar o seu. Mas quando o pastor também se rendeu a Cristo, que eu orei lá no começo, quando ele se rendeu, quando ele ia mais por conta do que eu, também reclamava. Tem pessoas que aceitam Jesus e é uma guerra em casa porque aceitam Jesus. É disso aqui que o Senhor está falando. Eu não vim trazer paz. Mãe contra filho, nora contra sogra. Tem sogra que vê a nora servindo a Cristo e fica com raiva, e vice-versa. Tem mãe que se rende a Cristo e os filhos ficam com raiva, agora é crente, e vira uma guerra. Certo? Então o reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos lutar, nós precisamos guerrear, nós precisamos batalhar, nós precisamos usar as armas certas, porque a palavra de Deus diz que não será fácil. O caminho é apertado, é estreito, e nós vamos precisar de fé. A fé convicta, a fé em Deus, porque o mundo jaz do maligno. Satanás está aí trabalhando. Ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar a tua fé. Amém? Para roubar a sua fé, para te dar sono quando você vem para o culto, que é para você não ouvir. Porque você dormindo, você não vai ouvir a palavra. Não tem como ela trabalhar na tua vida, você não vai ouvir. Meu genro, você lembra quando você veio para o culto no começo, quando você dormia? Para que você não ouça a palavra, para que a palavra não seja poder na tua vida. Lute contra isso. Repreenda. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Então não será fácil, amado. Aqui eu não encontro palavra que diz que vai ser fácil. Vocês são ovelhinhas que eu vou jogar aí no meio dos lobos. Lutem. Lutem. Levante a cabeça. Use o ânimo. Tenha ânimo, não desanima não, use as armas. As armas é para ser usadas. Não desanime. A palavra diz aqui, nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos no mundo, nós não pertencemos mais a ele, mas nós estamos aqui. E a guerra é constante, luta. A luta é travada. Espírito, desejo humano, carne e espírito, e nós precisamos usar a fé. Nós precisamos deixar Deus nos usar. E ele diz aqui, ó, no mundo vocês vão ter aflições. Eu já ouvi essa palavra, por que você não coloca em prática na sua vida? No mundo vocês vão ter problemas. No mundo vocês vão ser confrontados, mas tenham bom ânimo. Tenham ânimo. Declarem palavras boas. A palavra de Deus. Preencha a tua mente com coisas boas, perfeitas, agradáveis, com aquilo que é louvor, que rende graças a Deus. Ai, essa não sabe o que eu estou passando. Chega, igreja. Não foi fácil para Maria nem para José. Leia a história deles e veja o que eles passaram. Mas eles suportaram tudo com paciência. Eles suportaram com paciência, crendo, permaneceram firmes. Eles permaneceram firmes, foram até o fim, tiveram ânimo, lutaram, creram. A fé é para ser usada hoje, amanhã, todos os dias. Aquele que crê persevera. Maria e José focaram no alvo, Jesus, na sua missão, que era gerar Jesus, era cuidar de Jesus. Ela sabia que Jesus estava ali dentro, ela sabia o que estava por vir, ela tinha que entregar aquele filho amado até a cruz. Ela
sabia tudo o que ia acontecer. Você pode imaginar a dor? Não, você não tem como imaginar. Nós não temos como imaginar, porque não foi o meu filho, não foi o seu. Mas nós sabemos quão grande foi o sofrimento, que não foi fácil. Mas a palavra diz que bem-aventurados são aqueles que se entregam pela obra, por Jesus, que sofrem por Jesus, que tem sede de justiça, que busca a palavra, que não tem medo de falar a verdade, que anda com o Senhor Jesus, que declara a palavra do Senhor. Amém? Nós precisamos acreditar nisso, amado, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel. Em Deus não há mentira, não há espírito de confusão no Senhor Jesus. A palavra diz aqui que Jesus não desceu do céu, amados, e foi direto para a cruz, que já seria triste. Imagina ele descer da sua glória, sem nascer da Virgem Maria, já descer e ir direto para uma cruz, ser cravado naquela cruz. Já seria muito triste falar sobre isso. Não foi tão simples assim, que parece ser, né? Desceu direto para a cruz, não foi assim. A palavra de Deus diz que ele foi gerado por uma mulher, por um ser humano. Quem é o ser humano? Hoje, se nós somos alguma coisa, é porque nós temos Jesus. Bota isso dentro do teu coração, não tira nunca mais. Você que acha que é alguma coisa, você só é alguma coisa porque Jesus é contigo, porque Ele tem misericórdia da sua vida. Hoje você é sim mais que vencedor, porque Jesus disse isso. Ele disse que nós somos um povo dele. Mas para José e Maria não foi fácil. Você ainda quer ser Maria? Quer ser José? Será que você aguenta a humilhação, a perseguição? Você não aguenta a lutinha que está passando hoje? Pensa nisso, gente. Pensa. Tem gente que olha e fala, é verdade. É verdade. Paulo estava preso. E ele escreve uma carta e diz, eu estou preso por causa de Cristo. Estevão foi apedrejado por causa de Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por causa de Cristo. Verifique as histórias dos outros. Como foi linda. Mas veja também o sofrimento deles. Eles deram suas vidas. Eles sofreram por amor a Cristo. Eles tinham convicção que o seu alvo era Cristo, que o seu tesouro estava lá em cima, não nessas coisas palpáveis que podem ver, pegar. O foco deles era o reino de Deus, por isso eram homens íntegros, mulheres íntegras, irrepreensíveis, decentes. Eu vi filme pornô, viu, Jesus, mas me perdoe. Jesus, quase eu falo um negócio aqui que o Senhor repreenda, viu? Chega de meninice, gente. Chega. O reino dos céus é de vocês, mas ele para tomar a força precisa lutar, precisa se colocar na posição. Não vai ser fácil. Vocês ainda não tiveram até aqui que dar suas vidas pela obra, não, mas vai chegar. Para muitos aqui vai chegar. E quando chegar, vai estar pronto? Ainda quer ser Maria e José? Vai chegar, amados. Vai chegar um tempo que o povo de Deus vai ter que dar suas vidas. E aí é Jesus? Ainda é Jesus ou quer perder o pescoço? Vai estar com a fé convicta, vai dizer é Jesus? Amados, a palavra de Deus, ela não brinca. Ela é a palavra de Deus. Ela é poderosa. Aqui em Isaías 53, eu não vou ler tudo não, mas é uma palavra forte, ela é clara, e ela diz claramente o porquê Jesus foi para a cruz.
pensando na continha que tu tem para pagar. Não fica pensando na carinha feia que a esposa ou o marido fez. Preste atenção, porque Deus está falando com você nessa noite. Quem sabe hoje as meninices acabam. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Jesus. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado. Estou falando de Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabem o que é padecer. Acorda, irmãos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si a nossa enfermidade, as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado, ou seja, a dor foi tanta por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Jesus foi transpassado de dor. Por causa do seu e do meu pecado, a dor transpassou em nosso Senhor. O castigo que nos traz a paz, se você tem paz hoje, o castigo que nos traz essa paz hoje estava sobre ele. Acorda, igreja, e pelas suas feridas ele foi ferido, fomos sarados. Deixa teu coração de pedra hoje ser desmanchado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Que carta linda, meu Deus. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Você, qualquer probleminha, a boca é enorme, fala demais, reclama demais. Jesus não abriu a boca pagando o seu pecado. Ele não abriu a boca, ele foi levado para o matadouro como ovelhinha. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ou seja, diante dos que estavam lhe maltratando, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Deus está dizendo aqui. Designaram-lhe uma sepultura como os ímpios, mas com rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. Todavia, Deus se agradou esmagar Jesus, fazendo sofrer. Jesus se agradou, Deus se agradou esmagar o seu filho por nós. Uma prova de amor inexplicável, assustadora, porque eu não daria o meu filho por vocês. Jamais eu daria um dos meus filhos por vocês. Olha que isso aconteceu quando você e eu não valia nada. Ainda estávamos desgarrados na lama como porcos, desobedientes, alheios. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que ele morresse por nós. Então
todas as pessoas que creem, que seguem Jesus, não se enganem, elas vão sofrer, elas vão ser perseguidas, elas vão ser odiadas pelo mundo, porque elas deixam de ser do mundo, elas não fazem mais a vontade do mundo. Então o mundo vai passar a odiar essas pessoas, automaticamente elas serão odiadas. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou-me, diz o Senhor. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. Nós éramos do mundo, mas o Senhor diz, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu Senhor. Amados, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Nós temos que deixar o Espírito nos conduzir, nós temos que deixar o Espírito nos guiar, nós precisamos deixar Deus nos conduzir, nós precisamos permanecer no caminho até o fim. Não será fácil, mas nós temos Deus que é forte e está do nosso lado. Ele é forte e está do nosso lado. Se permanecermos fiéis, nossos nomes vão estar no livro da vida. E o reino de Deus é daqueles que os nomes estão escritos no livro da vida. Nós somos chamados por Deus de bem-aventurados, bem-sucedidos, de mais que vencedores, filhos e herdeiros de uma promessa. A herança de Deus é nossa. É nossa, nós somos herdeiros. As bem-aventuranças é para os justos, é para aqueles, amados, que um dia disse, eu quero Jesus como meu Senhor, e o seu nome foi escrito no livro da vida, e essa pessoa todos os dias, com a força do Senhor, ela luta, ela guerreia, ela batalha, ela busca o Senhor, ela resiste o diabo, ela permanece no caminho, e ela está ali firme até o fim. Assim como Maria, como José, como Jesus, eles não desanimaram, eles não desistiram, eles não se acovardaram, eles permaneceram fiéis até o fim. Por isso nós estamos aqui hoje, porque pessoas valentes, corajosas, como os 300, permaneceram fiéis. Se você permanece fiel, outras pessoas vão alcançar as maravilhas de Deus através da sua vida, mas se você desiste, fica difícil. Amém? Então a palavra de Deus, ela está dizendo hoje, olha, prova vocês vão ter, lutas vocês vão ter, mas tenham bom ânimo. A palavra de Deus não diz que você agora está imune às aflições, os problemas, as lutas. Eu agora sou de Cristo, estou imune aos problemas. Não, nós não somos imunes às aflições, às dificuldades, elas vão vir, mas tenham bom ânimo. Com Deus será tudo mais fácil. Com Deus será tudo mais fácil, porque Ele é maior do que o que está no mundo. Ele é forte e está do nosso lado. Ele diz, eu venci, vocês também vencerão. Eu fui até o fim, vocês também vão conseguir. Fala, vive o que fala. Glória a Deus, amém, aleluia, eu vou conseguir. Porque eu repito, não foi fácil para Maria, não foi fácil para José, não foi fácil para os seus pastores. Não é fácil, ainda não é fácil, mas nós estamos aqui e nós vamos permanecer. Amado, Jesus, ele poderia ter vindo num cavalo branco, montado num cavalo branco, como o rei que ele é. Ele poderia ter vindo vestido de majestade e glória, com a coroa brilhante, cheia de pedras preciosas. Mas ele veio como um homem. Ele nasceu de uma mulher, de uma virgem. Ele veio como ele era, humilde.
Ele veio assim. Por isso que muitos não creram. Jesus? Mas ele não é filho do carpinteiro? Ele não nasceu daquela mulher lá? Ele não veio de Nazaré? Peraí, Jesus tinha que vir do céu. Muitos não creram. Muitos não creram. Mas Ele é o Rei da Glória. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele nasceu de uma família humilde. Ele foi gerado por uma família humilde, por uma dona de casa. Seu pai era um carpinteiro. Seu pai carnal era um carpinteiro. Agora você imagine Maria fazendo como você faz. Imagine Maria dizendo: eu gerei Jesus, e o Senhor Deus deixa eu passar por essas provas? Eu estou gerando seu filho Jesus. Como eu passo por essas lutas? Por que o Senhor não mata essas pessoas? Por que o Senhor deixa faltar isso e aquilo? Ela não cobrou nada. Mas muitas vezes você cobra. Maria não cobrou. Ela poderia cobrar? Não, claro que não. Cobrar o quê? José também não cobrou. Aqui em Lucas 22:42 diz que o Senhor Jesus, ao invés de cobrar de Deus também, ele disse assim: Pai, se queres, se for da tua vontade, afasta de mim este sofrimento, este cálice. Ele estava se referindo à crucificação. Mas em seguida ele diz assim: contudo, Pai, seja feita a tua vontade. É isso que está faltando nas igrejas. Pai, seja feita a tua vontade. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. O que tem acontecido é: eu quero a minha vontade. Está demorando, eu não mereço. Quando você fizer isso, olha no espelho e veja a figura que você fica. Que figura! Alguém pode ensinar a Deus? Ninguém pode ensinar a Deus, Ele sabe o que faz. Pai, seja feita a tua vontade. É isso que está faltando, amados, nos crentes. Senhor, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por mais que não pareça, muitas vezes em nossas vidas, por mais que não venha do jeito que pedimos, mas é Deus, é sempre a vontade de Deus. O final é sempre bom. O resultado final é perfeito. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém, meus amados? Se não foi fácil para Jesus, por que vai ser fácil para você? Por que tem que ser fácil para você? Não bastou Ele já morrer na cruz por você, pagar a tua dívida? Você só tem que caminhar. Você só precisa caminhar. Mas eu estou num vale. Como é o mesmo vale que você está? Jesus estava no vale da sombra da morte. Ele foi no lugar dos mortos. O que eu tenho vontade de colocar um telão e passar a encenação toda. Aquela que quase não passa na televisão. Aquela que ao assistir ninguém fica sem chorar. Mas só chorar não adianta. Só se emocionar não adianta. Tem que procurar viver a palavra de Deus. Tem que procurar viver. Tem que temer a esse Deus que tanto sofreu por nós. Ele desceu a sepultura. Ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Literalmente a Bíblia diz aqui que ele foi humilhado. Ele ficou nu diante das pessoas. Cuspiram em seu rosto. Ah, eu já sei, pastor, a senhora fala isso porque é para a gente ficar triste, não, para ver se você se converte, para ver se você entende que o nosso Jesus, que não merecia, sofreu. Ele foi tratado como qualquer. E a palavra diz que ele vai para o matadouro como uma ovelhinha que vai ser tirado todo o couro, mas ele vai calado. Deus, mata tudo aqui, que eu sou Jesus. Não teve essa ousadia, essa meninice.
Ele fez o que o Pai queria. Ele fez o que o Pai queria. Ele era como alguém, ele veio como alguém que ninguém quer ver. Como alguém insuportável, que ninguém... Quem é uma pessoa que você não quer ver? Era assim, foi assim que Jesus veio. Como alguém que ninguém quer ver. Não queremos ver. Jesus foi para o deserto e ficou 40 dias e noites jejuando, sem comer. Foi tentado por Satanás, mas ele não caiu na tentação, ele resistiu. Ele resistiu, amados. Você também pode resistir. Essas muralhas que ainda existem em tua vida, elas podem cair por terra. Resista ao diabo. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor trabalhar em tua vida. Eu estou ouvindo muito esses dias, as muralhas caem, mas de repente elas são construídas de novo. Para de construir. Está igual aquela palavra que o cair é do homem, mas o levantar é de Cristo. E caí. Senhor, me levante. Eu olhei para aquela mulher, para aquele homem, não aguentei. Senhor, chega. O cair é do homem, sim, o levantar é de Cristo, mas você não precisa ficar caindo, não. Se levante e fique de pé. Quem está em pé, cuida para não cair. Cuida para não cair. Cuidar com a tua própria força, do teu próprio jeito, não. Com a força do Senhor, com as armas do Senhor. Você sabia que Jesus teve fome? Você sabia que Jesus passou frio? Sabia que ele teve um sofrimento físico tão grande, uma dor física tão grande? Ele sentiu. Ele não tinha sapatinhos confortáveis como o seu, Lucas. Tênis maciozinho da Nike, de marca. Não tinha, não. A sandália dele era de couro dura. As estradas que ele andava para pregar o evangelho eram cheias de pedras. Ele andava de cidade em cidade, não era no carrão que você anda, não. Nem na bicicleta, nem de ônibus, não. Era a pé. No sol, queimando o juízo. Sendo perseguido, e ele andava, e ele não reclamava, e assim os seus discípulos, homens e mulheres de Deus, que olhavam para o alto, de onde veio o socorro. O Senhor está nos ensinando nessa noite a sermos fiéis, servos fiéis, amados, servos fiéis, verdadeiros, adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que adoram, tempo oportuno ou não, estando tudo bem ou não, faltando tudo ou não, está frio, está fome, o Senhor continua bom. Perdeu o emprego, o Senhor continua bom, porque Ele é bom sim. O tempo todo Ele é bom. Ele resistiu, nós podemos resistir. O Senhor, Ele foi chamado de herege, de Beuzebu. Sabe o que é Beuzebu? Capeta, Satanás. Ele foi chamado de Beuzebu, de mentiroso, de falso profeta. E você foi chamado do quê? Está tão chateado porque foi chamado do quê? O Senhor perdoou as pessoas que chamaram Ele assim. Ele perdoou aqueles que cuspiram no seu rosto. Ele perdoou aquele que enfiou uma lança nele, que abriu um buraco. Ele perdoou. A palavra de Deus diz que Ele perdoou. Ele diz que eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. Nós temos muito que aprender com Jesus, né? Nós temos muito que aprender. A palavra diz que Jesus levou 40 chibatadas. Alguém te deu um empurrãozinho e você ficou tão chateado que pensou em até em ficar de mal, até em se desviar. 40 chibatadas. O chicote tinha pedaços de vidros. Cada chicotada arrancava um pedaço da carne. Você queria ser Maria e José? Você queria dar no lugar de Jesus? Na verdade, nós estamos, eu repito, num tempo bom demais. Nós estamos confortáveis demais, por isso que muitos reclamam demais. Por isso que há tanta murmuração, meninice, reclamação, briguinhas, idiotice dentro da igreja. Porque está bom demais.
cresça, para que você se converta, para que você respeite o nome que está acima de todo nome, para que você pare de reclamar e comece a agradecer, e comece a fazer aparecer, a resplandecer os dons que Ele te deu. E saia desse comodismo. É isso que Deus está dizendo hoje. Imaginou alguém te deixando nu publicamente, tirando tuas roupas? O nosso Jesus, o Todo-Poderoso Deus de Israel, Ele ficou nu. Ele carregou a sua própria cruz. Aonde Ele ia ser cravado? A palavra diz que Ele carregou sua própria cruz. Você pode imaginar o peso da cruz que Ele carregou? E já estava machucado, com uma multidão ao seu redor, lhe esculhambando, xingando, falando palavrões, jogando pedra, cuspindo, porque foi assim a sua vida, foi dolorosa. Mas alguns de vocês, ainda depois de tudo isso, vai esquecer toda essa história. Não, pastora, vamos. Infelizmente o povo de Israel esqueceu tudo que Jesus fez por eles. Muitos vão esquecer, mas em nome de Jesus eu não vou esquecer, Senhor Jesus. Eu não quero esquecer, porque isso me mantém de pé. Eu vejo o tamanho do amor desse Deus pela minha vida. Eu vejo o quanto Ele é fiel. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Qualquer coisinha você abre a boca e cospe veneno. Qualquer coisinha você abre a boca e fica com ódio, com raiva. Para pensar aí. São pequenas coisas que fazem você ficar com ódio. Precisa ou não se converter? Mas fica com ódio quando diz que tem que se converter, que tem que nascer de novo. Pouca coisa deixa alguns de vocês com a cara feia. Isso é triste, amados. Isso é triste para o Evangelho de Cristo, porque o Senhor nos tirou do inferno, das trevas, para a sua luz. Nós temos vida abundante, nós temos Cristo dentro de nós. Nós somos como um pote que tem um tesouro inestimável dentro de nós. Nós temos esse tesouro aqui dentro. E por que tanta raivinha? Ele suportou tudo por nós. Então você não venha me dizer que está difícil para você, que não aguenta mais. Não venha. Está difícil demais, não estou aguentando. Para Ele foi difícil, amados. Eu vou dizer para vocês nessa noite o que realmente é difícil. É um servo desobediente. É um servo que não dá lugar a Deus. Isso é difícil de suportar. Uma pessoa que não quer mudança de vida, isso é difícil para Deus e para os seus líderes. Isso é difícil. Uma pessoa desobediente, mal-humorada, incrédula, que não tem prazer nem no aconselhamento. Isso é difícil para nosso Senhor. Amém? Quando pensar em reclamar da vida, abre Isaías 53 e veja se você merece alguma coisa. Nós não merecemos nada, mas Ele nos deu tudo. Os justos, aqueles que temem, que permanecem fiéis ao Senhor, que crê verdadeiramente, eles são merecedores do melhor dessa terra. Os que respeitam o nome do Senhor, os que têm prazer na lei do Senhor, esses sim merecem o melhor dessa terra, merecem o reino de Deus, merecem uma vida abundante. Ele diz na sua palavra que Ele até trata de um jeito diferente os que o temem. Amém? Então, difícil é você, mas a caminhada não. Porque quando nós acreditamos, nós pegamos na mão de Deus e nós seguimos em frente. E
e nós olhamos para o alto e nós conseguimos caminhar, porque nós sentimos uma força que não vem de nós, e nós sentimos que estamos sendo guiados. E quando nós chegamos do outro lado, nós podemos dizer: realmente durou uma noite, mas a alegria chegou. Eu venci, eu consegui. Parecia impossível, parecia que eu não ia conseguir. Mas o Senhor, na sua palavra, nunca disse que ia ser fácil. Eu continuo lendo e não consigo encontrar em lugar nenhum aqui: vai ser fácil. Foi por você, Calma, que Jesus foi para a cruz. Pense 2 vezes antes de dar o calor. Foi por você, Daniel, que Jesus foi para a cruz. Pense 2 vezes antes de dar o calor. E vocês também. Pense. Sintam vergonha quando pensar em reclamar. Sintam vergonha. Lembre da via dolorosa que o nosso Jesus caminhou para morrer por mim e por você. Ele suportou tudo por nós. E a palavra de Deus diz que tudo que ele sentiu foi tão forte. Foi tão forte. Eu não sei nem dizer. Mas naquela cruz a dor foi tão grande que transpassou. E quando ele sentiu sede, depois de tanto sofrimento, ele sentiu sede. Sabe o que deram para ele? Pegaram uma esponja, colocaram vinagre, ele todo cortado, e colocaram na boca dele. Nesse Jesus que você desdenha, nesse Jesus que você não quer ouvir, nesse Jesus que você diz que ama, mas não tem prazer numa repreensão, não tem prazer no aconselhamento, não tem prazer em vir à igreja, vem a pulso, prefere o centro de macumba, prefere o centro espírita, prefere a igreja dos idólatras. Pastor, eu não sou assim, então fique quieto que não é para você. Se não é para você, cale-se. Se a carapuça está servindo, deixa a carapuça e se converta. Foi por você todo esse sofrimento. E eu quero te lembrar que esse sofrimento era para você. E aqui diz que ele não desistiu. Ele foi até o fim. Jesus cumpriu o seu propósito. Você sabe qual é o propósito de Jesus? Nos salvar. Ele nos salvou. O propósito dele foi nos salvar. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras, ele disse: tenho sede. Eu estou com sede. Já morrendo, já no fim. A dor já tinha transpassado, eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E colocaram uma esponja e aproximaram a esponja da boca de Jesus. E quando Jesus tomou aquele vinagre que deve ter doído na sua boca, ele disse assim para você e para mim: ei, está consumado. Tua dívida foi paga. A promissória foi rasgada. Você não deve mais. O reino dos céus é teu. Você é mais que vencedor. Creia. Creia. Foi pago. Está pago. Foi consumado. Tetelestai. Foi consumado. Eu venci. Vocês também vencerão. Creia, creia. Quem crê tem prazer no Senhor. Quem crê carrega a cruz. Quem crê não reclama. Quem crê tem um sorriso bonito, tem um semblante bonito. O semblante não é caído, porque o Espírito está dentro. Missão cumprida.
Missão cumprida, quitada a tua dívida. É forte demais, igreja. É forte demais. Venci a morte por vocês. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o inferno? O teu aguilhão. Cadê? Cala a boca, inferno. Eu venci, meu povo vai vencer também. Aleluia. Tenha bom ânimo, igreja. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha esperança. Salmo 40, eu esperei com paciência, e o Senhor se inclinou para mim, e Ele me ouviu, e Ele me entregou a vitória. Eu esperei com paciência, mas eu estou sem paciência. Está doendo, Senhor, vai logo. Para! Paciência. Senhor, está doendo, mas eu vou esperar. Imagine Moisés cobrando os seus direitos. Que direito? Senhor, esse povo aqui me incomodando, lança tudo no inferno. Senhor, esse Corá aqui, há anos Corá vem me traindo, vem tentando aqui desviar o povo. O Senhor não está vendo, não é? Senhor, me dá forças. Se Moisés tivesse murmurado como alguns de vocês murmuram, ele não tinha sido esse homem que Deus ama tanto. Ele não tinha salvado tantos. O seu nome não estava aqui para contar uma história tão linda se ele tivesse desistido. Amém? Imagine Estevão dizendo, um jovem temente a Deus, um homem que chamava a atenção por temer a Deus. Era um jovem que causava inveja, de lindo e de temor a Deus. Ele era forte ao falar, chamava a atenção das pessoas. Que aquilo, que fé é aquela? O jeito daquele homem falar, que convicção é aquela? Ele tinha convicção de fé, e isso ele passava através da sua vida para as pessoas. Agora você imagine Estevão dizendo, ei Senhor, qual é? Eles vão me apedrejar, o Senhor vai deixar? Não, eu vejo os céus abertos, e eu vejo a glória de Deus. Viu o quanto você precisa se converter? Viu o quanto você precisa ler a Bíblia e entender do jeito de Deus? Viu como você precisa congregar, ouvir e praticar essa palavra? Viu como você precisa dar lugar a Deus? Viu como você está atrás? Precisa vir mais para frente? Precisa. Imagine Daniel orando 3 vezes ao dia, todos os dias, e uma lei de um homem que se acha Deus diz, se pegar alguém orando, lança na cova dos leões, leões ferozes. Daniel vai lá para os joelhos e ora, Senhor, oh Senhor, como eu te amo, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus. Como o Senhor é bondoso. Lança Daniel na cova, joga lá. Oh Senhor, seja feita a tua vontade. Imagine Daniel dizer, mas eu estava orando, como eu vou ser lançado na cova dos leões? Como assim eu te sirvo? Gente, esse papo é para crente que está desviado, não conhece a palavra. Isso não é papo para homem de Deus, mulher de Deus, não. Se você tiver esse papo, se fortaleça. Peça fé, peça ânimo, peça força ao Senhor. Porque está errado. O homem de Deus, ele não tem essa murmuração. Ele não se acha no direito de falar isso. Ele é grato. Ele se acha, ele pega a força de Deus para ele. E ele agradece, ele é grato. Então quem tem esse papinho, amados, é quem não se converteu. Você não tem nada para ensinar a Deus. Porque Deus não tem nada para aprender. Às vezes você acaba esquecendo que Deus é Deus. Ele não precisa ser ensinado. Ele é Deus. Nele não há falha. Amém? Aqui diz que nele não há falha. Se não fosse Deus, não estaríamos aqui hoje. Eu era depressiva. Talvez eu já estaria morta, porque eu tentei me suicidar várias vezes. Mas o meu Deus, por causa dele, eu estou aqui
desse Deus maravilhoso. E aqui diz que ele diz: está consumado, eu quitei sua dívida. Sua dívida era enorme, eu paguei. Está quitado. Sua dívida com a lei foi paga. É por causa dele, amados, que fomos justificados. Não fomos nós mesmos que nos justificamos. Foi Deus quem nos justificou. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a sua justiça foi feita. Somos seus herdeiros e co-herdeiros agora. Temos créditos infinitos com Deus. Créditos infinitos no tribunal de Deus. Amém? Eu acho interessante a pessoa ouvir essa palavra. Amém. Não tem força nem para dar amém. Pastora, por que é que a senhora fala assim? Porque eu tenho convicção da minha fé. Quem tem convicção de fé age diferente. Aprendeu? Quem tem convicção da sua fé não tem medo de falar. Se liga aí, crente. Quem tem convicção de fé não tem medo de dar glória, não tem medo de dizer amém, não tem medo de dizer: hoje eu me converto, hoje eu vou mudar de vida, hoje eu vou ser um crente fervoroso. Não tem medo, porque tem convicção de fé, acredita. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Ei, busque fé, porque sem fé você não vai agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus, não tem como agradar a Deus. Não tem. Busque fé. Eu tenho sede. Eu tenho sede, o Senhor disse. Depois ele disse: está consumado. Já está consumado. Já está pago. É só crer. Toma posse da vitória, igreja. Em nome de Jesus. Toma posse da vitória. A missão de Jesus foi cumprida. A sua missão precisa ser cumprida. Em nome de Jesus. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe.